Boa noite, galerinha. Hoje nós vamos para mais uma live aí com a nutricionista Larissa Santos sobre o desafio do amargo. Cada dia a gente passa uma missão diferente para o pessoal, para eles estarem cumprindo a meta. Por que colocar essa parte da meta, gente? Porque sempre que tu tem algo ativo para te fazer, tu lembra de estar fazendo aquilo dali e não deixa no esquecimento, não deixa de fazer a dieta. Oi, Cris, boa noite. Tudo bem? Daqui a pouquinho a gente já vai chamar a Lari. Vai, Cris, muito fã de vocês. Gente, um beijão pra vocês. Oi, Cris, é a Vivi. Beijo, Vivi. Vamos ver se a Lari já tá aqui. Trazendo todos os dias um tema diferente. Boa noite, agora... tudo bem? Deixa eu Boa noite, Lari. Limpar a câmera que eu esqueci. Sabe aquele hackzinho básico assim? É isso aí. Vamos lá. Pessoal, boa noite. Vamos lá. Tava olhando os comentários aqui. Bom, gente, sabadou na nossa companhia. um pouquinho da gente para vocês hoje. E a missão hoje do desafio era justamente essa questão do começar a olhar, eu brinco, copo meio cheio e não copo meio vazio, né? Então, começar realmente a ver o lado mais positivo das coisas. As pessoas muitas vezes estão num processo de mudança, e aí eu boto qualquer mudança, seja emagrecimento, tirar açúcar, enfim, qualquer coisa que tem que fazer diferente, e vai ficando um pouco difícil, e elas vão começando a achar, nossa, tá difícil, tá pesado, parece que eu tô sofrendo. Sabe aquelas coisas que tu vai meio que desanimando e tu vai começando só a olhar o lado negativo de tudo que vocês estão fazendo? Então, é justamente por esse ponto que eu queria trazer isso hoje. Hoje é o 9º dia, tecnicamente, do desafio do amargo. E nesse período, eu sei que tem pessoas que começaram super empolgadas, mas a vibe já vai caindo, a energia já vai estar dando uma desanimada. É o segundo final de semana, então vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, nesse momento, gente, vocês têm que começar, e aí eu trago uma dica prática. Pega uma listinha e anota ali o porquê que tu começou a fazer isso. Né? Qual foi o teu motivo? Ah, minha família tem uma pessoa que é pré-diabética, que tem diabetes, eu tenho a predisposição. Ah, eu comia muito açúcar, eu sei que era isso que me dificultava na questão do processo para perder peso. Ah, eu era viciado em café, não conseguia deixar de tomar, mas era doce, aí eu resolvi com esse intuito. Foquem um pouquinho mais no que vocês vão ganhar, no lado literalmente positivo do negócio, né? E aí, gente, vai ficando um pouquinho mais leve, né? Quando eu falo que o processo de emagrecimento, o processo de mudança de hábito, ele não precisa ser pesado, é desse ponto que eu tô falando. A gente sempre tem que olhar o copo meio cheio, né? Então, assim, eu sou uma pessoa positiva por natureza. Acontece um negócio ruim, eu sempre tento olhar o lado bom do porquê aconteceu aquilo, né? Às vezes até demais, meio que tentando me conformar com a situação, eu sou assim. Então, tipo, aconteceu uma tragédia. Ah, mas quem sabe, sabe? Eu sempre tento trazer um pouco disso. Só que o que eu percebo? Que isso me ajuda na grande maioria das coisas. Isso me ajuda quando eu tô desanimada, me ajuda quando eu tô desmotivada. Me ajuda quando eu quero largar tudo, quero subir, que às vezes acontece também. Então, quando a gente realmente consegue olhar o lado positivo das coisas, fica mais fácil, o processo ele não fica tão árduo. Então, faz uma listinha prática, né? Faz uma lista lá de tudo que por que tu começou, o que aquilo vai te trazer de bom. Lari, perguntaram ali, uma pergunta antiga, Vamos lá, o que gente. é melhor? Açúcar É açúcar em todas as situações. Então, assim, é melhor usar o Demerara? Pouquinha coisa. Na prática, assim, não faz uma diferença absurda. O adoçante, eu gosto para coisas mais pontuais. O que eu tento trazer tu não precisa comer
coisas com adoçantes o tempo inteiro. Porque o teu paladar te acostuma realmente a tomar o café amargo e a comer as coisas com o sabor que elas têm. Mas, hoje vou fazer um bolo, vai ser uma coisa esporádica, é para criançada, dá para usar um açúcar ou dá para usar um adoçante? Aí tem que analisar o seguinte, né? Se a pessoa tá realmente acima do peso, aí é melhor usar o adoçante, ou tem algum problema, né? Triglicerídeo alto, diabetes, enfim, aí tem que usar o adoçante, aí não poderia estar usando o açúcar, tá? Então tem que separar, né? Entender um pouco mais das duas coisas. Só para me complementar, teve uma menina não, na verdade, enfim, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem hoje no direct, e ela falou assim, Lari, como que eu faço para continuar? Continuar a academia, continuar a alimentação, porque eu moro fora. Não lembro agora se era fora do Brasil, mas ela falou que morava longe dos amigos, longe, né, da família, enfim. E o que eu respondi para ela foi o seguinte: se tu não fizer por ti mesmo, ninguém vai fazer. Porque por mais que tu esteja sozinha, às vezes as pessoas que vão estar contigo, por nada elas não vão te ajudar. Às vezes elas vão mais te atrapalhar. Então, o processo é teu, a conquista vai ser tua. Mas é mais difícil quando não tem alguém me ajudando. Se tivesse alguém, era mais fácil. Se, né? Vai colocando coisa aí na frente. Então, assim, gente, não tem ninguém para ajudar? Faz tu por ti mesmo, né? Começa a pensar positivo tu e tu mesmo. É esse o ponto. Claro. Até é legal eu frisar sobre isso, para ver, porque normalmente o pessoal vai dizer, mas para a Cris e pro Jean foi mais fácil porque tinha um e o outro. Mas quando a gente iniciou, nós trabalhávamos os dois fora. Depois teve o período que a gente foi para a Inglaterra, também que a gente trabalhava separado. Então era uma rotina, querendo ou não, a gente só ia para a academia junto e depois a gente passava o resto do dia separados. E vários dos períodos que eu passava trabalhando, como era em casa de pessoas, a gente recebia oferta de comer doce, comer uma fatia de pizza, que lá o pessoal tem muito isso, comer chocolate. Então, mesmo se tiver uma pessoa, tu também não pode Perfeito. ficar Eu sempre falo que dependente assim, dessa ó. pessoa para te ajudar Eu pro quero resto da começar a vida. academia com uma amiga minha porque eu tenho vergonha de ir sozinho. Beleza, até é legal, de repente, se vocês começarem junto, dá um ânimo, é mais legal treinar com alguém. Mas o que tu tem que colocar na ponta do lápis é: eu estou dependendo dessa pessoa para fazer isso ou está sendo uma coisa para me empolgar e para somar? Porque se você está dependente, tá errado. Tu tem que fazer por tu mesma, né? O meu marido não ajuda. Sei lá, fulano de tal não ajuda. Não importa. Claro que é muito melhor se eles ajudassem, né? E aí entra a questão de demonstrar, de falar um pouco mais da tua dor, de fazer eles entenderem que aquilo é importante pra ti, né? Porque, poxa, se tu tá com uma pessoa que tu tenta explicar que cuidar da alimentação é importante pra ti, né? Tu mostra a tua dor e ela não dá nem bola, né? Aí tem que começar a revisar a situação, porque mas é verdade. Então, assim, demonstrem um pouco mais das suas dores, mas entendam que se a pessoa não acatar, tu tem que fazer por ti mesma, tá? E assim, eu como pessoa, eu sempre tive uma vida que sempre foi eu que tive que correr atrás das coisas que eu tenho. Nunca tive, sim. Meu pai morreu super cedo, minha mãe não ficou com condição financeira para mim estudar ou para outras coisas. Então, assim, sempre foi eu que fui atrás. Quem me olha hoje, acha que, sei lá, nasceu, né, numa família super bem sucedida ou qualquer outra coisa. Mas, assim, sempre foi eu por eu Sorte. mesma nesse sentido. Claro que a gente tem apoio familiar, né? As coisas, elas graças a Deus eu amo minha família e não tô falando mal disso, mas o que eu quero falar pra você é que se você tem um sonho, tá? Tu quer uma mudança na tua vida, tu quer ter mais qualidade de vida, ou qualquer que seja a área, se tu não fazer por ti mesmo, se tu não olhar o lado positivo, né, de qualquer coisa ruim que aconteceu, tu não tentar tirar uma lição, um aprendizado daquilo, tu vai desistir no processo. E aí tu vai desistir, só que daqui a pouco aquela dor tá ali. Tu vai tentar de novo. E aí tu vai querer recomeçar. E aí tu vai ficar nesse eterno recomeça, para, recomeça, para, recomeça, para. Então não para. Dá uma pausa, dá uma descansada, mas ergue a cabeça e realmente continua. Porque eu sei que lá no final vai valer a pena. Essa semana eu tive uma enxurrada de feedback bom de paciente, assim. Hoje teve uma menina que postou. Eu chamo
todo mundo de menina, tá, gente? Mas assim, uma mulher... Mas pra mim todo mundo é menina, tá? Teve uma menina que não é menina que postou tive 2 reels super legais de pacientes. E assim, pessoas que tiveram muita dificuldade no começo. Então, mas por a gente tentar mostrar esse lado positivo, né? Tentar trabalhar essas crenças de que a pessoa consegue também, de que é merecedora, de que é possível estar fazendo aquilo, é possível chegar no sonho. Isso faz com que vocês se fortaleçam um pouco mais e faz vocês continuarem no processo, mesmo às vezes desanimadas. Então, pensem muito pelo lado positivo, tentem olhar um pouco isso, né? Eu brinco, coloca um outro óculos, então coloca uma lente mais positiva aí para que você realmente tenha constância no processo. Lari, foi uma pergunta ali também antiga. E a pessoa perguntou ontem, não deu tempo de responder, daí hoje ela perguntou de novo. Chocolate com um gostinho ali de hortelã. Pode. Desde Tem que alguns seja com gostinho de 70% menta, ali, tem ou alguns com um não? pouquinho de caramelo, tem alguns, sei lá, com cranberry, tem com castanha, né? É uma coisa... Ele vai ser um pouquinho mais artificial, principalmente o de menta, vai. Mas é uma delícia, né? Vamos combinar. Eu adoro chocolate de menta também. E assim, em termos calóricos, não vai dar tanta diferença assim, tá? Então, dá pra ser esse, digamos assim. Assim, ó, dá para acostumar tranquilo um pouco, tem que mudar a mente. Hoje a gente foi fazer as nossas compras, como de hábito, sexta ou sábado, para preparar as marmitas. E hoje a Maria ela foi junto e ela queria um doce. E o que que nós fizemos? Nós mostramos para ela as opções que ela podia, né? E ela não, eu não quero chocolate saudável. E o engraçado é que ela já conhece a parte que ela disse assim, não, eu não quero saudável. Eu vi ela em outra prateleira e que tinha o chocolate, uma barra, 40%. Aí eu falei, vamos começar com ela testando o 40% para ver se ela vai se adaptar. E depois, com a gente vai aumentando. O que aconteceu na cabeça dela? Daí não era o chocolate saudável, claro, né, ela com comeu criança a gente 40% trabalha bem dessa tranquilo. forma porque é uma mudança que acaba sendo uma mudança leve de hábito, né? Porque assim, já dá diferença. Tu pegar, sei lá, o Laca, que nem tem chocolate, tem só açúcar e manteiga, e pegar um chocolate 40, né? 40%, que ele é docinho. E aí tu vai criando vai aos pouquinhos realmente começando a adaptar, né? Melhorando nesse sentido. Vamos ver o que mais que tem de dúvidas. Tem gente aqui que perguntou a respeito de intolerância à lactose ao glúten. Como saber se tem ou não? Teve gente que perguntou aqui também se antes, quando nós éramos gordinhos, se nós tínhamos. Nós falar sim. que não A tinha. diferença é que a gente cismava em comer, e foi até onde a Lari falou. A Lari falou para nós que era obrigada a parar, porque no futuro poderia acontecer algo pior com relação ao intestino, estômago, a gente não sabe. Porque a reação literalmente é muito forte. Eu até mandei um vídeo um dia para a Lari mostrando que a gente tinha comido ali por engano e a minha barriga na mesma hora ela já inchou. Então, o que acontece? São sintomas, né? A Lari vai poder falar melhor sobre os assim, sintomas, né, gente? Para realmente mas são sintomas que a gente tem e aí tem que fazer a os gente pede exames, né, para entender como é que tá isso. Falando um pouquinho de intolerância à lactose, geralmente tem muita pessoa que tem dor de cabeça, tem pessoa que tem, tipo, a barriga estufada, acorda com a barriga lisinha, mas como qualquer coisa fica um botijãozinho, assim, sabe? Vai enchendo ao longo do dia. Intestino desregular, então, assim, às vezes dor de barriga, às vezes bolinhas, né? Às vezes dias sem ir e aí vai oscilando, gases, né? Enfim, tem vários sintomas nesse sentido e principalmente também dor de cabeça, tá? Tem muita gente que tem dor de cabeça por causa da intolerância à lactose e não sabe. E pasmem vocês, às vezes até no anticoncepcional tem lactose. Então, tem muitas coisinhas assim que dependendo do nível da pessoa a gente tem que analisar com mais calma. Aí a gente pede um exame de sangue bem simples e eu consigo dar
avaliar isso em consulta, né, para falar se deu positivo ou negativo nesse sentido, sempre junto com sinais. Então, avaliando o que a pessoa te disse, porque o exame de intolerância à lactose a gente tem que interpretar. Tá? Outro ponto importante é a questão do glúten, tá? O glúten ele tem alguns exames de sangue que a gente consegue visualizar, porém, o padrão ouro, que significa que assim, é o melhor exame, é fazer endoscopia com biópsia também, que aí tu consegue ver realmente se tu tem uma intolerância, se tu tem uma doença celíaca. Então, aí geralmente a gente encaminha para um gastro, né? Para estar examinando. Então, a pessoa passou numa consulta comigo, eu começo a visualizar que tá com sintomas parecidos, que é um pouco parecido com a questão da intolerância à lactose, só que assim, às vezes a pessoa tem coceira, a barriga fica muito inchada, o corpo todo fica inchado, intestino com muita dor de barriga e às vezes tranca, então pessoa que fica mais inflamada, dificuldade para perder peso, ou, né, quando não está absorvendo vitamina D, ferro, vitamina B12. Então, tem vários fatores que a gente vai, né, começando a desconfiar para depois encaminhar para um gastro também, para ter um resultado bem específico nesse sentido, tá? Tem mais perguntinhas? Acho que agora fechou. Teve uma que falou que tem todos esses sintomas e nunca fez exame. Mas certo, no caso, se E assim, apresentar e ó, fazer. Pelo menos mas da assim, ó, eu lactose, sempre eu acho que falo, dá pra ir Cris, direto no que é muito laboratório, né, importante ter Lari? essa avaliação dos sintomas também. Porque assim, a pessoa vai direto no laboratório fazer o exame, ela não vai saber interpretar o exame de tolerância à lactose. Porque o exame de tolerância à lactose, ele é uma curva, ele é um cálculo, e a gente tem que avaliar ele com sintomas. Mas uma coisa, gente, é de lei, tá? Comeu, notou que tá com dor de cabeça, notou que tá inchada, notou que deu qualquer reação estranha, aquilo ali não tá te fazendo bem, pelo menos no momento. Então aceita que dói menos, né? Aceita que não tá legal e tira ali da vida que dói menos. Porque às vezes as pessoas ficam meio que procurando uma comprovação de que, meu Deus, parece que eu tenho que ter um exame na mão, mas sei lá, come um pedacinho de chocolate e vai direto pro dor de barriga no banheiro. Não dá nem mais esperar. É muito provável que vai ter alguma coisa, né? Só que aí fica meio que, não vou fazer porque não deve ser nada. Então, tem que realmente olhar o corpo, olhar para dentro, se perceber e entender o que o corpo tá falando, tá? A criar feito em E é um exame que jejum, tu fica o uma exame da horinha lactose tem que ir no em jejum, laboratório, tá? Pra inclusive. fazer. Porque daí tu No laboratório. Já toma um tem líquido, depois programada tira que sangue tem que mais ir em 2 vezes e jejum aí e depois ficar vai. 1 hora lá. Pode Para comer quem quer banana. perder Só não peso, pode não comer a pode penca comer toda de banana? banana. Simples assim. Ah, falando agora, só para dar um pouquinho de risadinha, o Jean, eu lembro quando a Lari colocou o abacate na dieta dele, e ele bem contente comendo abacate. E ele comendo o abacate inteiro a cada vez que ele ia Cara, é comer. Quando ele engraçado foi que eu falar pra lembro da Lari, Lari cena quase deu dele um me ataque. contando e tava comendo um Porque abacate não inteiro por podia comer vez. abacate. Tipo, pleno, assim, simples, né? E aí, gente, é a questão de calorias não são tudo, mas elas importam muito também. E o abacate, apesar de ser um alimento super saudável, é um alimento calórico e tem que comer na quantidade certa. Simples assim. Teve alguém ali que perguntou sobre a minha atual alimentação, porque É. ela está muito restrita, se eu quero emagrecer ainda mais. Na verdade, agora a gente vai fazer todo um trabalho para competição. Então, a gente não sabe ainda se vai mudar, alterar em questão em Uhum. relação Na ao peso verdade, na assim, balança, né, 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 Lari? Mais Cris? trabalhar com A percentual gente de tem aí um gordura, bom né? tempo para perder gordura e ganhar massa magra. Então, pode ser que sim, tu aumente na balança, mas tu diminua a percentual de gordura e aumente massa magra. Então, agora, gente, o processo do Gen da Cris, ele não vai ser só um processo de vida saudável, ele vai ser um processo para duas pessoas que querem competir, né, para serem fisiculturistas, então eles querem subir no palco, gerar essa competição, tá? Então, é um pouquinho diferente. É isso aí, é um pouquinho diferente de ter uma Qual o alimentação foco? saudável, né?
conseguindo fazer a dieta do mês? Tô só o pó da rabiola. Tá? Tá bom, então. Então tá certo. Então eu tô feliz. Tô bem linda. Gente, mais alguma perguntinha antes da gente encerrar? Lari, tem Acho que mais era alguma isso. Amanhã é um dia pontuação que tu bem queiras importante frisar para antes quem da tá no gente desafio do encerrar Amargo. também? Domingo geralmente é um dia mais difícil, até às vezes mais difícil que sábado, porque sábado geralmente tá na função. Se vocês ficarem com muita vontade de comer, faz alguma receitinha ali doce para dar uma matada, vão fazer uma atividade física, né? Se concentrem no objetivo de vocês, que eu tenho certeza que quando vocês completarem lá os 14 dias sem açúcar, não vai ter só feedback de pessoas que conseguiram tirar o açúcar do café. Mas eu tenho certeza que vai ter feedback de pessoa falando que dor diminuiu, que tá se sentindo melhor, que tá dormindo melhor, que tá mais disposta e várias outras questões que quando a gente tá numa alimentação tão cheia de açúcar a gente não percebe, mas quando a gente consegue tirar, a gente visualiza e a gente começa a ter aquele padrão de comparação, tá? Então assim, sei que deve estar difícil, mas tenta trocar o difícil por desafiador. Porque quando a gente fala que é difícil, a gente meio que se coloca na posição de vítima. E quando a gente fala que é desafiador, quando a gente se desafia a algo e a gente vence isso, a posição que a gente fica é de protagonista, de quem tá vencendo, de quem tá lá em cima. Então fica muito melhor pro cérebro. E são palavrinhas que a gente troca que já faz toda a diferença, já muda o contexto e faz o que eu falei, que é como se tu colocasse o óculos, tu muda a forma como tu tá vendo aquilo, tá? Lari, uma última perguntinha que teve duas pessoas que fizeram pra gente encerrar. Que a Tá. dúvida Eu já, deles é eu se já eles falei isso podem algumas tomar vezes, mas café assim, com não tem leite. problema tecnicamente tomar café com leite se tu já era habituada e tu não tem nenhum problema com leite, tá? Sendo assim, ok, tudo certo. Sendo sem açúcar e sem adoçante, tá ótimo. Gente, então Isso é aí. isso. Amanhã a gente tem mais uma live dando sequência ao Desafio do Amargo. Amanhã às 7h30 estamos aqui novamente. Obrigado pela É isso presença de aí, gente. todos. Beijão. E obrigado ao Até pessoal aí que amanhã. está participando conosco do desafio.